E a Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, aqui do Brasil, trouxe na última sexta-feira a notícia de que está, na verdade, lançando uma ferramenta para verificar e acompanhar os cumprimentos de contratos das vendas de soja. A gente sabe que a safra 2020-21 do Brasil foi comercializada antecipadamente com muita força. O índice de vendas antecipadas foi muito alto nessa temporada. E claro que há a necessidade ou o pedido, na verdade, de algumas revisões de contratos por parte de alguns produtores, algumas situações onde isso não cabe, e é por isso, portanto, que a Biov traz essa ferramenta, trouxe essa informação na última sexta-feira, para a gente ter mais este componente no mercado brasileiro de soja diante da sua complexidade, do seu tamanho, do tamanho que o mercado brasileiro de soja alcançou nas últimas safras, e é isso que a gente vai entender agora conversando com o presidente da Biov, o André Nassar, que vai explicar melhor como é que essa ferramenta vai funcionar e qual o seu principal objetivo. Não é isso, André? Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Carla, bom dia. Prazer participar novamente aqui da discussão contigo. O prazer é nosso. André, você concorda comigo? É mais ou menos nessa linha que a Biov traz essa ferramenta, é para a gente realmente acompanhar a verificação e o cumprimento desses contratos, que nessa safra 2020-21, os contratos antecipados, as vendas antecipadas foram muito altas? Exatamente. A ideia da ferramenta é justamente para que as empresas, compradoras, possam acompanhar se está havendo ou não default de contrato. Essa é a principal preocupação, ou seja, uma inadimplência contratual, aquele caso daquele produtor que toma uma decisão por conta de diferença de preços, o preço que ele fixou antes do plantio, com o preço de mercado agora, e aí no momento da entrega da soja, depois que ele colheu, ele toma a decisão de não entregar, e aí ele força uma renegociação de contrato. Então, a ferramenta é feita para isso, é feita para que cada empresa possa entender qual é o grau de exposição que ela tem, as empresas individualmente, sem, claro, haver qualquer compartilhamento de informação entre as empresas, e também para que exista uma informação no sistema, no banco de dados, que se houve inadimplência num contrato, todas as demais empresas vão saber que aquele produtor foi inadimplente. Tá. André, como é que essa ferramenta vai funcionar efetivamente? De que forma vocês vão colher essas informações a uma empresa terceirizada que foi contratada pela Biov para desenvolver esse sistema, certo? Isso, é uma empresa independente, é preciso ser uma empresa independente e terceira, porque não pode ser nada feito dentro do setor, tem que ser feito fora do setor, tá? Tem que ser uma empresa que conhece e está ajustada às questões da Lei Geral de Proteção de Dados, porque evidentemente nós temos que respeitar toda a LGPD, e assim, é um banco de dados dos contratos, mas não de todas as informações dos contratos, porque a gente não pode compartilhar certas informações dos contratos. Basicamente, as informações que são transmitidas ao sistema, ou seja, de uma compradora para o sistema dessa empresa terceira, é o CPF ou o CNPJ, porque você precisa identificar, não ter o nome do produtor, não ter o endereço do produtor, não ter o telefone dele, quer dizer, nada disso é compartilhado, então é o CPF ou o CNPJ, a data do contrato, mas a data do contrato também não é compartilhada, é só uma informação para a empresa que fez o contrato fazer os registros dela, o volume, aí o volume sim, ele é compartilhado, não individualmente, ele é compartilhado no total, ou seja, aquele produtor vendeu antecipadamente com preço fixado tantos sacos de soja. E a empresa específica vai saber o quanto ela é nesse total que o produtor vendeu. A outra informação que é compartilhada é o município de entrega, então é só o município, não pode ter qualquer detalhamento para que se identifique a fazenda em hipótese alguma, E a data da entrega, isso sim, porque é importante para as empresas acompanharem e para avaliar se o produtor foi inadimplente ou não, porque ele só se torna inadimplente quando ele não entrega o produto, certo? Certo.
ou quando ele notifica a empresa, e por fim, se houve ou não inadimplência. Aí a gente vai classificar o contrato, se ele é inadimplido ou não, se deu default ou não. André, o que a gente tem observado também nessas últimas semanas são essas discussões, né, de entrega e cumprimento de contrato por questões de mercado, por questões de preço e outras por questões de atraso da entrega desses volumes em função de adversidades climáticas que comprometerão o plantio, posteriormente a colheita. São situações diferentes, né? Portanto, eu imagino que essa ferramenta vá fazer essa diferenciação também. Essa inadimplência ela está ligada somente às questões de mercado e aos riscos de mercado e preços, André? Olha, Carlos, a classificação, se o contrato foi inadimplente ou não, tá? Se o produtor foi inadimplente ou não, ou se houve default ou não, certo? Ela só ocorre se o produtor explicitamente disser que não vai entregar. Certo. Tá? Evidentemente, se houve um atraso na entrega por conta de questões climáticas, isso não entra na ferramenta. Isso, aliás, já foi renegociado, já foi acertado por conta do próprio atraso que a gente viu aí. Várias regiões atrasaram 15, 2, 3 semanas para colher. Tá? Então, não tem, essa parte de atraso na entrega por conta de clima, isso está resolvido. Ninguém vai ser classificado como inadimplente por isso. Agora, se o produtor, na data de entrega, mesmo a data renegociada, ou na data original do contrato, ele diz que não vai entregar, e as nossas empresas conhecem, elas visitam o produtor, elas vão a campo, elas sabem que ele tem volume para entregar. Aí ele vai ser classificado como inadimplente, porque, assim, claramente ele pode justificar que o atraso na colheita é mas ele justifica também que ele quer renegociar o preço. Então, sempre tem o preço, tá, Carla? Nós não estamos misturando, nós separamos o joio do trigo, vamos dizer assim. Basicamente a questão de preço. Alguém que quer renegociar, que quer quebrar o contrato porque está insatisfeito com o preço. André, nesse momento a gente já consegue quantificar? Há muitos contratos, há muitas inadimplências nesse momento, né? Embora seja o começo da colheita da safra, está um pouquinho atrasada. Como é que está esse índice de inadimplência nesse momento? É uma preocupação que pode aumentar à medida em que a colheita ganhar um pouco mais de corpo? Como é que está essa situação nesse momento, André? Então, hoje a gente conta em duas mãos, vamos dizer assim, né? Os casos que as compradoras tiveram que acionar a justiça para retirar a soja. Sim. Tá? O que significa isso? Significa que uma compradora aciona a justiça para retirar a soja, né? Quando o produtor diz que não vai entregar. Tá? O que nós queremos com essa ferramenta é justamente inibir esse comportamento. A gente quer que os produtores sejam estimulados a honrar o contrato, porque a compradora que assinou um contrato com o produtor, ela tem total liberdade para retirar o produto no momento em que houve o vencimento do contrato, né? E passa a ser uma decisão do produtor não querer entregar. Então, assim, o ônus da prova é dele, vamos dizer assim. Ele é que tem que provar que não pode entregar. Então, assim, hoje a gente conta nos dedos de duas mãos. Só que para um começo de safra, tem um certo número aí que é relevante. Ele é maior do que em outras safras. É um número pequeno, mas ele é maior do que em outras safras. E a gente já estava desenhando esse cenário, né? Por isso é que foi trabalhado esse banco de dados, para evitar, tentar mitigar esse tipo de comportamento. E eu imagino que esse tipo de comportamento pode vir a comprometer negócios das safras futuras, né, André? As compradoras poderiam ficar mais reticentes em fazer essas compras desses produtores que querem vender antecipadamente, temendo passar por isso. Então, eu imagino que essa é uma ferramenta também que vai garantir com que os negócios futuros e antecipados continuem acontecendo nas próximas temporadas. Então, são dois efeitos. Esse que você falou e tem um outro, deixa eu explicar rapidinho, aí eu falo o teu, tá? Claro, por favor. Bom, quando a trading compra, né, do produtor e fixa o preço com ele, ela imediatamente vende contra a tela de Chicago esse produto, certo? Sim. Ela não carrega esse contrato em aberto, porque se ela carregar em aberto, chega lá na frente, Chicago cai, por exemplo, e a trade toma um prejuízo enorme, porque vai comprar a soja por um preço e vai vender por um preço muito menor, certo? Sim. Então, essa operação de hedge é montada pela trade. Então,
Se o produtor não entregar, a trade vai ter que entregar. Por quê? Porque quando ela vendeu contra Chicago, ela vai fazer o físico da exportação desse produto, né? Claro, E ela vai ter que fazer. Ela não pode romper com o cliente dela na outra ponta, sem dúvida, certo? sim. Então, esse é o primeiro problema. Por quê? Porque você vai gerar um prejuízo financeiro que pode ser enorme para as tradings, tá? Ato contínuo, o que isso vai acontecer? Aí eu vou para a tua pergunta, e o melhor exemplo é 2004. E em 2004 houve um fenômeno de default grande, de não entregas. Tá? O que aconteceu em 2005 e 2006? As tradings não fizeram fixação de preço antecipado. Exato, tá. Justamente por conta do problema de 2004. E o que aconteceu com a produção de soja? Ela não cresceu. Então, a fixar preço, dar liquidez para essa soja, né, reduz muito o risco para o produtor. Então, o produtor tem mais apetite para crescer. Sem isso, ele vai ter menos apetite para crescer, porque ele sabe que ele vai ter que vender a soja toda na hora da colheita no disponível. E aí ele não tem espaço em armazenagem para isso, o preço cai e assim vai. E a gente tem uma evolução da comercialização, não só do volume de comercialização, mas da forma do produtor brasileiro de comercializar, que é notável, né, André? Nesses últimos anos, nessa última década, talvez, a forma de comercializar do produtor brasileiro se transformou, vem se profissionalizando cada vez mais, e o cumprimento desses contratos está no cerne dessa questão, né? Ele precisa ser garantido para que essa evolução continue. Tá certa essa análise? Então, nós estamos falando, essa safra, de praticamente 60% da soja fixada antes do plantio, não é isso? Por aí os números das consultorias, né? Sim. O que significa isso? Que 60% do volume não corre risco de preço, né? Sim. Isso é uma segurança para o produtor enorme, porque poderia ter ocorrido o inverso. Outro número que acho que é legal, a gente fez uma análise das 21 últimas safras, 12 delas ocorreu o inverso. O preço no disponível, no spot, estava abaixo do que o preço fixado, né? Então, essa evolução, esse interesse do produtor em fazer o hedge é muitíssimo importante para ele e para todo o sistema. Tá? Claro que ele não tem que fazer 100% de hedge. Agora, no mínimo, ele hedgear aquilo que corresponde ao custo operacional ou custo caixa dele, o custo desembolso dele, faz todo sentido, né? E pensa bem, Carla, se as trades não oferecessem esse serviço de fixação de preço, o produtor ia ter que ir ao mercado fazer uma opção, né? Ele Sim. teria que ter, digamos assim, ele teria que conhecer os mercados futuros e os derivativos num nível tal que isso ia inibir muita gente de fazer. Nesse sistema atual, você pega todo tipo de produtor, ele vai lá e fixa um pedaço com muita rapidez com a trade, que é o principal comprador dele, ou com as principais compradoras, porque ninguém fixa com uma só, né? A grande maioria fixa com 4 ou 5 empresas. Sim. André, isso acontece, a chegada dessa ferramenta acontece num momento onde a gente vê a maior safra de soja da história mundial sendo colhida, né? Quais são as perspectivas da Biov para esse ano, para essa safra, quando a gente fala de exportações de soja, de demanda interna? A gente vem conversando sobre isso desde o final de 2020, mas diante do atual cenário, quais são as perspectivas mais atualizadas da Biov para o escoamento dessa soja de uma forma geral, tanto internamente quanto para exportações, ainda agora reforçada por essa ferramenta? Quais são suas perspectivas? Assim, a ferramenta ela vem para garantir que não haja rompimento de contratos, né? Então, assim, a princípio, ela não afeta a nossa perspectiva de exportação nem de esmagamento, tá? Sobretudo se o rompimento de contratos tiver um índice muito baixo, que é o que a gente espera, né? Então, ela vai ajudar a disciplinar o mercado, ela vai inibir aqueles que estão imaginando não entregar, né? Ele vai, a gente entende que a ferramenta vai inibir esse comportamento. Então, mas assim, a menos que haja um grande rompimento sistêmico de contratos, que a gente entende que isso não vai ocorrer, Sim. não muda muito a nossa perspectiva. Qual é a perspectiva? A gente está estimando exportações em níveis parecidos do ano passado, na casa de 83 milhões de toneladas, por aí, o nosso último número. Vamos ter
um recorde de processamento de soja, principalmente por conta do aumento do mandato de biodiesel. Isso é muito positivo, né? Porque a gente vai processar mais soja, vai ser um recorde de processamento de soja aqui no Brasil. Uma produção de óleo grande, a grande maioria não, mais ou menos 55% dela vai para o mercado de biodiesel. E a gente vai ter uma produção muito grande de farelo, porque, como você sabe, em volume, quando você processa a soja, 20% é óleo, 80% é farelo, né? Então, nós vamos ter esse ano uma produção de farelo muito grande, o que é muito positivo para o setor de carnes. O começo do ano não foi tão simples por conta do atraso da safra, então a produção de farelo em janeiro, por exemplo, não foi uma produção grande, mas evidentemente a gente vai recuperar isso tudo com processamento de soja agora. Tá. André, na verdade, me faltou aqui uma última pergunta para ti em relação à ferramenta. Perdão, Sim. só voltar a isso. Como é que esses dados vão ser colhidos, André? Como é que o produtor vai ser incluído nesse banco de dados, nessa base de dados que a Biov quer formar com essa ferramenta? O dado é do contrato, então é a própria compradora que vai transferir esses dados para essa empresa terceira Certo, independente, tá? tá Ela certo. vai como eu falei, de uma forma muito restrita, são pouquíssimos dados, justamente para proteger a questão de LGPD e sigilo, não tem qualquer compartilhamento. Por exemplo, uma compradora A não vai saber nada do contrato da compradora B. Tá? Isso é muito importante. E só uma última informação que eu acho que também é muito válida, eu tenho que falar isso. Por favor. Caso o contrato seja classificado como inadimplente, que é o contrato, não o produtor, tá? O produtor será avisado. Ele vai receber uma comunicação dizendo, olha, o seu contrato foi classificado como inadimplente. E, por fim, acho importante falar também, Carla, não há compartilhamento dessas informações com nenhum terceiro, certo? Bancos não vão acessar isso, revendas, empresas de agroquímicos não vão acessar isso. Esse é um banco de dados só das compradoras que, ao final dessa safra da comercialização de soja, esse banco de dados ele vai ser destruído e ele se encerra, tá? Porque ele só tem a Certo. pretensão de avaliar o que está acontecendo na safra 2021 de soja. E isso, mas o objetivo é fazer isso a cada safra, é isso? Não, é um projeto piloto que a gente está fazendo só Certo. essa safra e vamos avaliar depois. Nesse momento, não há qualquer decisão da Biov de continuar com um projeto desse tipo. Ele foi Específico para a feito safra 2021, portanto. soja. Soja. Só contratos de soja, safra 2021. Tá certo. E o objetivo é estudar os resultados desse projeto nesta safra e talvez torná-lo contínuo, ou ainda também não há essa convergência de ideias ainda na Biov, André? Não tem a convergência Tá. ainda. Agora, a gente pode, digamos assim, pensar um pouco em cenários, né? Uhum. As empresas que fazem esse tipo de banco de dados, certo? Uma delas está trabalhando para nós, né? Elas podem, por exemplo, desenvolver um produto de prateleira sobre isso e Claro, oferecer. claro. Né? A gente não sabe, pode ser que funcione, elas podem oferecer. Pode ser que as próprias tradings tenham interesse em estender isso para outros produtos e outras safras, né? Mas isso é uma análise que vai ser feita somente ao final digamos, do prazo desse projeto, que é final de julho. Tá certo, tá certo. Compreendido. André, muito obrigada pelos esclarecimentos, por explicar para a nossa audiência, principalmente, como essa ferramenta vai funcionar e a importância que ela tem num momento como esse, né, numa safra desse tamanho, num mercado tão complexo como esse. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Já te espero para a próxima, André. Obrigada. Boa semana. Obrigado, Carla. Até Boa mais. semana. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Bom, senhores, André Nassar, presidente da Biov, dando início à nossa programação nessa semana aqui no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, mais detalhes sobre essa ferramenta que a Biov está apresentando ao mercado para garantir que os contratos de vendas futuras de soja sejam cumpridos. Alguns pontos importantes, né, sobre
esses esclarecimentos que o André nos trouxe nessa manhã de hoje. Número 1, o que é classificado como inadimplente são os contratos e não os produtores. Isso é muito importante. A confidencialidade desses dados. Nada será compartilhado com terceiros, embora seja uma empresa terceira independente que esteja desenvolvendo essa ferramenta. Este é um projeto piloto da Biov, ainda não há a ideia e nem o objetivo da Biov de dar continuidade a este projeto em outras safras. Ele é específico para a safra 2020-21. Então, são situações importantes, né? E lembrando, isso também é importante para garantir que essa liquidez do mercado da soja, que hoje é tão grande, né? Já temos 60% da safra 2021 comercializada, fixada, ou seja, 60% sem correr risco de preço, como diz o André Nassar, faz com que essa liquidez continue e se perpetue pelas próximas safras, os negócios futuros continuem nas próximas safras e a garantia do produtor para investir na cultura e continuar ampliando a sua produção, investindo mais na sua produtividade, garantindo uma safra cada vez maior para atender uma demanda que nós sabemos que é maior, continue. Então, esse é o objetivo, trazer segurança para todos os elos da cadeia produtiva e de distribuição da soja aqui no Brasil e, claro, a imagem desses contratos perante aos compradores, perante a muitos compradores que são grandes tradings multinacionais. Então, a gente vai acompanhar tudo isso, o desenvolvimento dessa ferramenta. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente ou entre em contato direto com a Biov e a gente vai tentar sanar todas as suas dúvidas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A segunda está só começando aqui no Notícias Agrícolas.